Oi, gente, passando hoje para refletir com vocês as perguntas que eu recebi, o atendimento que eu fiz essa semana muito peculiar, dando continuidade à lei do equilíbrio entre os iguais. Então, a gente, quando fala em equilíbrio entre os iguais, além de falarmos do colega de trabalho, dos amigos, a gente está falando de casal, de relacionamento de casal. E é interessante observar que o quanto o fato de eu não estar bem com o meu cônjuge, com o meu namorado, com a minha companheira, com a minha parceira ou com o meu parceiro, o quanto isso tem uma influência imensa na gente. Eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar fisicamente comprometido, ou seja, doente, que eu ainda consigo fluir, mesmo com sofrimento, com desconforto, a coisa vai. Mas quando eu estou brigado com meu parceiro afetivo, o quanto de energia isso mobiliza na vida da gente, o quanto a gente fica comprometido realmente o nosso comportamento, as nossas emoções, até o nosso trabalho, E fisicamente a gente também se abate. E pegando esse adendo, a gente pode falar das crianças. Se a gente que é adulto é tão impactado por conta de uma dificuldade amorosa, por algum conflito na relação a dois, imagina a criança, que chegou por último, que nesse olhar transgeracional olha para onde os pais não resolveram, olha para a dor dos pais, olha para aquilo que foi ocultado exatamente por ter uma carga emocional ali reprimida, não olhada, não trabalhada, não liberada, A criança olha e o quanto ela sofre no meio disso, e muitas das vezes ela não tem essa possibilidade de elaborar porque a crise familiar é muito grande. Então, assim, se a gente quer o melhor para os filhos da gente, se a gente deseja que a nossa filha encontre um bom companheiro, que a gente possa se cuidar, se amar, se proteger, Porque a primeira relação é eu comigo mesmo, Então, o primeiro casamento feliz, sim, é da minha pessoa para a minha própria pessoa. Conforme eu consigo casar comigo, conforme eu consigo me namorar, flertar comigo, realmente me amar e me respeitar, eu vou criando um espaço de disponibilidade para o outro muito maior, E o outro, de alguma maneira, capta isso. Se ele não está na mesma vibração, ele some, A coisa não flui, mas se ele estiver também, a relação pode evoluir. E o que me veio de interessante essa semana foi o seguinte: um homem me procurou para fazer uma constelação e o conflito inicial dele, na verdade o conflito que o colocou em estado de desconforto e sofrimento, fez com que ele procurasse a sessão. Ele não pediu para fazer uma constelação, ele queria fazer uma psicoterapia por conta de processos que ele estava vivenciando, precisava de um suporte, mas eu utilizo a constelação como um scanner daquela pessoa, daquele sistema. Para mim, a constelação é um grande mapa, e com esse mapa eu tenho subsídios para poder trabalhar de forma mais tranquila, de forma mais coerente com o que de fato aquela pessoa precisa e quer, e não com o que eu acho que tem que ser, com as teorias, com os estudos e com isso e com aquilo. Então eu de fato me abro para o campo e permito que ele nos direcione e nos mostre o que seria ideal num trabalho com aquela pessoa nesse determinado momento. E aí o que ele trouxe, Ele está envolvido, ele se envolveu com uma mulher numa relação extraconjugal, é casado, tem uma filha de 7 anos e decidiu separar-se da mulher, da companheira que ele está casado, alegando que viver, assumir a relação com a pessoa que ele se envolveu extraconjugalmente. Só que o sofrimento e o conflito dele foi exatamente porque ele diz que não ama essa pessoa que ele está envolvido. Ele ama a esposa, mas está envolvido com essa e pensa em ir embora. Ele falou que é mais forte do que ele. O relato foi esse: é mais forte do que eu. Eu não sei entender aonde isso começa e a profundidade disso, mas o meu movimento de alma, o meu movimento profundo é me separar. E aí quando a gente começou a constelar, ele falando da filha, da relação da filha muito querida, filha isso, filha aquilo, uma admiração muito grande por essa filha, a presença dele, o lamentar de ter que se afastar da filha, e isso para ele também era um ponto de conflito muito grande. E trabalhando com ele, com os bonecos, o que a gente acessou? Que quando ele tinha 7 anos, o pai dele foi embora de casa, conheceu uma mulher, se apaixonou por esta mulher. Na verdade,
Ele não sabe se apaixonou ou não, porque ele se separou, né? O pai dele se separou da mãe dele, ficou um período com essa mulher e separou dessa mulher também. Não voltou para a mãe e foi para o mundo. E ele perdeu o contato com o pai. Foi criado pela mãe. E no relato que ele traz também, o vô fez a mesma coisa. O avô dele, quando um dos tios, aí no caso era um menino, tinha 7 anos, ele foi embora. E nessa de ir embora, né, não voltou pro antigo casamento e ficou nessa coisa de não ter mais relação com ninguém. Esse homem não tinha parado para pensar nessa informação de repetição, né? Ele só se deu conta quando ele viu a imagem dos bonecos lá, ele no passado, olhando para o pai, e a filha também no passado, olhando, no caso, para o avô. E quando a gente posicionou, né, quando ele posicionou essa mulher que está nessa relação triangular com ele, né, essa companheira extraconjugal, ele também a colocou no passado. E ali, por conta disso, a gente pôde explorar essa história toda. E ele ficou muito, assim, capturado com a imagem que ele viu, né, e com a informação que ele acessou, né, que ele foi abandonado quando tinha 7 anos, pela mesma situação, e que, no caso, o pai dele também foi abandonado quando um dos tios dele, irmãos do pai, completou 7 anos. Então, era uma repetição familiar, né? Então, a gente acessa aí, através dessa repetição familiar, que existe uma informação nesse clã circulando. Para quê? Para que acontece a repetição? É para punir